sua monitora de anatomia e nesse vídeo nós vamos falar sobre osteologia. Osteologia é a parte da anatomia que estuda os ossos. O corpo humano possui 206 ossos e um conjunto de ossos compõe o esqueleto. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre classificação dos ossos. Os ossos podem ser classificados em longos, curtos, largos ou chatos, irregulares e pneumáticos. Bom, os ossos longos são os ossos que possuem o comprimento maior do que a espessura e a largura. Um exemplo dele é o fêmur. O fêmur é o osso da coxa, esse osso compridinho aqui. Os ossos curtos são os ossos que têm essas três dimensões que eu falei para vocês aproximadas. O comprimento, a largura e a espessura. Como exemplo, nós temos o osso calcâneo, que é esse ossinho aqui do pé. Deu para ver direitinho? Outra classificação são os ossos alongados, tá? Que possuem o comprimento maior que a largura e a espessura, porém eles são achatadinhos. Eu tenho aqui para exemplificar para vocês as costelas. As costelas são ossos alongados. Outra classificação são os ossos largos. Os ossos largos são os ossos que têm o comprimento e a largura maior do que a espessura. Um exemplo disso é a escápula, que é esse osso aqui, ó. Ao lado da escápula aqui nós temos o húmero, tá? Mas o osso considerado alongado é a escápula, tá? É esse ossinho daqui, ó. Ossinho não, que ele não é tão pequenininho assim. É esse osso daqui. Esse osso aqui, se vocês apalparem, vocês conseguem sentir a escápula e aqui vem o húmero, tá? Outra classificação são os ossos irregulares, tá? São aqueles ossos que não há relação entre as dimensões. Um exemplo de osso irregular são as vértebras da coluna vertebral. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. As vértebras, tá vendo? Os ossos que compõem a coluna vertebral, eles são considerados ossos irregulares. E a nossa última classificação de ossos são os ossos pneumáticos, que são os ossos que possuem no seu interior cavidades. Quem tem sinusite vai entender, acho que já ouviu esse termo aí, né, de ossos pneumáticos. Tem um exemplo aqui de ossos pneumáticos. Esse aqui é o etimoide. É um osso que ele fica no crânio, tá? Na face. Bem, agora que a gente falou um pouco sobre a classificação, nós vamos falar sobre a divisão do esqueleto. Eu peguei aqui o livro para a gente conseguir conversar de um jeito melhor. Divisão do esqueleto. O esqueleto ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. No esquema aqui que o professor Anderson colocou no slide para vocês, tem esqueleto axial, divisão cabeça, crânio neural, crânio visceral, coluna, tórax, costelas, tórax externo, um total de 80 ossos. Mas vamos do começo. Esqueleto axial. Esqueleto axial é o que forma o eixo do corpo. Para simplificar, eu vou falar para vocês de um modo um pouco mais simples, lembrando que prova, esqueleto axial é aquele formado pelo eixo do corpo, composto pelos ossos da cabeça, da coluna, tá ok? E do tórax. Mas vamos lá de uma forma mais simplificada. Esqueleto axial é o meio, é aquele que vai dar sustentação, é o meiozinho, ó. Vamos aqui dar uma circulada. O meio, o crânio, tá? Mais o tórax e a coluna. A coluna vem até aqui embaixo. É o meio, esqueleto axial.
o meiozinho, tá bom? O esqueleto apendicular, tenta gravar apendicular, o que fica pendurado, no eixo. Lá no nosso slide está escrito, forma os membros, está ligado ao esqueleto axial. Esqueleto axial vai ser o nosso eixo. O esqueleto apendicular é aquilo que está ligado ao esqueleto axial. Nós vamos ter os membros superiores e nós vamos ter os membros inferiores, tá ok? Então, esqueleto axial é o eixo, crânio, coluna e tórax. A apendicular é aquilo que está ligado ao esqueleto axial. Vai ser os membros inferiores e os membros superiores e os membros inferiores. Vindo aqui para a divisão dele, ele dividiu em crânio neural e crânio visceral, sendo o número de ossos do crânio neural 8 e do crânio visceral 21. A coluna vertebral são 26 ossos. A nossa coluna vertebral. Vista, tá? Posteriormente e vista lateralmente, tá? Vista posterior e vista lateral. Nós temos 26 ossos, tá? Que compõem a nossa coluna vertebral, ok? Nós temos as vértebras cervicais, que é o início. Nós temos as vértebras torácicas. Nós temos as vértebras lombares, ok? E aqui é o sacro e o cóccix. São 26 ossos, tá? Dividido em 7 vértebras. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? As vértebras torácicas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértebras torácicas. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vértebras lombares. E aqui o sacro e o cóccix, tá bom? E aí, nós temos, para fechar o nosso esqueleto axial, o tórax, tá? Com as costelas e o externo. Nós temos 12 pares de costelas, tá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estão escondidinhas ali, tá? 12 de um lado, 12 do outro, somando 24. E nós temos o externo. Externo é esse osso aqui da frente, ok? Esse é o nosso esqueleto axial. Aqui nos nossos membros superiores, já no esqueleto apendicular, nós temos 60 ossos, tá bom? No nosso membro superior, braço, antebraço, mão. E ali, logo após dos membros superiores, nós temos o cíngulo escapular com 4 ossos. Cíngulo escapular é formado aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Pelo osso da clavícula e a escápula, tá bom? Seguindo o nosso esqueleto apendicular, nós vamos falar agora dos membros inferiores, que tem um total de 60 ossos. Aqui nós temos o quadril, um osso da coxa, um osso da perna e o pé. Seguindo aí, temos o cíngulo pélvica, que é isso aqui, ó. O osso do quadril, ou ilíaco, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre artrologia. Artrologia é a parte da anatomia que estuda as articulações. Então, vamos logo para as classificações.
são três classificações: fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Sendo que dentro das fibrosas são 3 tipos, tá? A articulação fibrosa é aquela articulação que não tem movimento. Os 3 tipos são a sutura, sindesmose e gonfose. A sutura, a gente encontra ela no crânio, tá? Essas linhazinhas aqui, ó, essas linhas são as suturas, tá? São as articulações que não possuem movimento. O outro tipo, a sindesmose, é a articulação que tem uma lâmina de tecido fibroso e ligamentos. Ela só é encontrada na articulação tíbio-fíbulo distal. Tem esse aqui, ó. Tá vendo que tem uma setinha para ela? É essa articulação aqui. A gonfose, eu vou ler aqui exatamente o que está escrito no slide. Tem o processo cônico inserido em um encaixe ósseo. Tá? Esse tipo a gente só encontra entre as raízes dentárias e os alvéolos da mandíbula e do maxilar. Aí eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha no slide do Anderson, porque eu não tenho aqui no livro para exemplificar para vocês, tá? Outra classificação é a classificação cartilaginosa. É aquela articulação que possui tecido cartilaginoso e que o seu movimento é limitado. Nós temos, são encontrados 2 tipos, a sincondrose e a sínfise. A sincondrose, a gente acha ela na cartilagem costal. Aqui nós temos as costelas e esse branquinho aqui é a cartilagem costal, ok? Outro tipo é a sínfise, tá? Que ela mantém os ossos articulados pelo tecido fibrocartilaginoso. O exemplo é a sínfise púbica, que é o que está no slide, e um outro exemplo também são os discos intervertebrais. São esses discos aqui, ó, que estão entre as vértebras da coluna. Isso aqui é uma vértebra, outra vértebra. Entre as vértebras estão os discos intervertebrais. E a nossa última classificação Perdão, gente. A nossa última articulação é a articulação sinovial. A articulação sinovial, ou de artrose, é aquela que possui movimento livre. Um exemplozinho é a articulação do punho, tá? As articulações que a gente possui na mão, essa aqui é a articulação do punho e as articulações que a gente possui na mão. Movimento livre, tá? Você consegue, né, o movimento é mais amplo. Ela é composta por uma cápsula articular, por ligamentos, cartilagem articular, líquido sinovial e pode possuir um disco articular. Bom, gente, esse é o vídeo, esse é o nosso segundo vídeo. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, boa sorte com o Anderson e até o nosso próximo vídeo.